Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor, e ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só para lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso, e por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Muito boa noite, mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar com você, de entrar na sua casa. Hoje com essa música que considero tão cara ao meu coração. Me lembro que eu morava em Belo Horizonte quando fiz essa música. E eu vivi um tempo de muita graça. Deus estava me visitando muito através de algumas contradições do meu coração.
É interessante, não é isso? Quando a gente aprende a olhar para as contradições que a gente tem e ver nisso um sinal de Deus. Porque às vezes a gente pode olhar para o defeito que tem, para aquilo que é contraditório na gente, e não ver nisso um sinal divino. Mas eu acredito que é o ofício de todos nós, que vivemos sob a luz do ressuscitado, que ousamos colocar os nossos pés nas pegadas de Jesus. É um ofício nosso, diário, um exercício que nos favorece muito crescimento, porque quando eu olho para as minhas contradições à luz da fé, eu sempre tenho uma oportunidade de crescer e de superar essa contradição. E eu me lembro que eu estava muito incomodado com as minhas contradições. Eu morava em Belo Horizonte, eu fazia o meu mestrado em antropologia teológica, estava mergulhado no mistério da graça de Deus, estudando sobre isso. Eu me lembro que eu não fazia outra coisa, eu não lia outra coisa senão teologia naqueles 2 anos em que eu fiz o mestrado. Eu estava mergulhando cada vez mais no conhecimento da teologia, aprimorando dentro de mim aquilo que na faculdade eu tinha descoberto. E de repente eu entendi que existia uma dimensão da vida que extrapolava os livros. Que por mais que eu tentasse compreender e aprender sobre Deus, era no momento da minha contradição humana, quando eu descobria que eu não era capaz de colocar em prática aquilo que eu sabia na teoria, é que a verdadeira teologia acontecia dentro de mim. A teologia é uma palavra sobre Deus, mas é também uma palavra sobre o ser humano. Eu gosto de dizer isso. Toda vez que eu faço uma reflexão sobre o sagrado, eu estou fazendo também uma reflexão sobre a minha condição humana. Porque é assim que eu me interpreto, conectado a tudo aquilo que é santo. Eu sou um ser recolhido do estado profano, colocado sobre o altar, para poder ser oferecido a Deus. Essa é a proposta da vida cristã, de todo homem e mulher que ousaram colocar em Deus, em Cristo, o sentido da sua vida. Ser batizado é isso, né? É você mergulhar no mistério da vida de Cristo. A partir do batismo, eu recebo a condição crística. Sou filho de Deus, estou incorporado na graça de Deus, pela graça de Deus, na vida do seu filho. E aí, vivendo lá as minhas contradições, descobrindo aquilo que no meu coração ainda não era tão santo, eu comecei a olhar para o Evangelho e perceber que as escolhas de Jesus eram escolhas absurdas aos meus olhos lógicos. Quando eu olhava para os amigos que Jesus quis ter, eu ficava pensando, meu Deus, não é possível. Não é possível que uma pessoa escolha os piores para estar com ele, com ela. Foi isso que Jesus fez. Se você vai lá no Evangelho, você vai descobrir que Jesus está o tempo todo fazendo opção pelos miseráveis. Convida ignorantes, pecadores, impuros aos olhos da religião daquele tempo. Sentava à mesa com os pecadores, comia com eles, participava das festas com eles. Mas aquele homem era Deus. Era Deus encarnado. Contradizendo tudo aquilo que a religião ensinava. Porque a religião dizia, a religião em que Jesus nasceu, que toda vez que você tem contato com um pecador, com uma pessoa impura, essa impureza passa para você. Que Jesus modifica essa regra. Ele vai dizer que não, que o impuro é que precisa da sua presença, que ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. E aí eu ficava pensando lá comigo naquela época, como eu era facilmente preconceituoso, como eu tinha facilidade de desprezar as pessoas, porque eu me interpretava um pouco melhor que elas, porque eu comecei a olhar para a minha religião, achando que ela me favorecia como pessoa, como se eu estivesse com ela, ganhando uma grandeza,
ficando superior àquele que não cria da mesma forma que eu. E de repente, minha gente, Deus me julgou de maneira vergonhosa no meio das minhas imundícias, das minhas misérias, para que eu pudesse aprender ali, na prática, aquilo que eu já sabia na teoria. E eu me lembro a ocasião em que essa música começou a nascer. Eu estava numa praça, tinha ido tomar um café. Agora nem existe mais aquele lugar. Em Belo Horizonte tinha, lá na Savassi, o Café Três Corações, que era um lugar que eu ia sempre com os meus amigos. Um lugar agradável, a gente tomava um café à noite, ficava conversando. Às vezes tinha uma música ambiente próxima e a gente ficava ouvindo aquela música. Enfim, coisas boas do que os amigos sabem viver. E de repente eu tinha estacionado meu carro do outro lado da rua, estava atravessando para ir na direção do Café Três Corações, quando fui abordado por uma moça com mais 3, 4 rapazes, todos eles vestidos de preto, com muitos piercings, brincos, aquela coisa toda. E imediatamente a minha reação foi de repulsa. Comecei a me afastar e a menina veio na minha direção. Eu tenho até vergonha do que vou dizer, mas preciso ser verdadeiro. Eu pensei que eu ia ser assaltado por eles. Porque eu vi a imagem, a aparência. Eu não vi muito mais que aquela roupa preta, aqueles piercings, aqueles brincos. E aí, quando eu estava tentando já querer fugir, ela me disse assim: o senhor é o Padre Fábio? Eu falei: sou eu. Ela me disse: eu escutei o senhor pregando um rebanhão de carnaval em Betim. Fui forçada, não queria ir. Uma amiga me chamou para ir lá naquele lugar. E eu quero agradecer porque aquela pregação mudou a minha vida. Tinha muita dificuldade com uma série de coisas, havia perdido minha irmã. E me contou uma história que me comoveu profundamente. E aí, segurou na minha mão, com muito respeito, segurou minha mão, deu um beijo na minha mão, sorriu e me agradeceu por aquilo que Deus havia feito na vida dela através de mim. Eu fiquei tão desconcertado, minha gente, porque Deus me visitou através daquela menina. E aquele sorriso que eu não tive oportunidade de enxergar, porque os meus olhos só enxergavam piercing, brincos e aquela roupa estranha, me visitou, tocou meu coração de um jeito que eu saí dali modificado. E desde então Deus começou a fazer uma revolução no meu coração. Depois teve uma história de um rapaz que usava brinco, que foi expulso do grupo de oração. Eu fui lá, pus um brinco também, fui lá pregar no mesmo grupo que ele tinha sido expulso. Umas coisas rebeldes que fizeram parte da minha vida, nem em outros tempos, que hoje eu não faria mais. Eu teria uma maturidade para enxergar o fato. Eu era meio atrevido na época. Hoje não tenho sido mais, não. Eu acho que existem formas de você contestar sem precisar ser infantil, bobo, né? Eu acho que valeu para aquela época, hoje eu não faria mais. Usei um brinco durante quase uns 2 anos só para incomodar. Bobagem, né? Enfim, Deus começou a fazer uma obra na minha vida naquele momento, que ainda hoje eu guardo, como se fosse um altar, sabe? Dentro do meu coração, onde eu deposito coisas preciosas. E eu agradeço muito a Deus por, no tempo em Belo Horizonte, ter julgado todas as minhas pretensões no chão. A minha santidade era uma vaidade para mim. Eu era vaidoso, porque eu conseguia ser casto, porque eu conseguia ser obediente, porque eu conseguia ser fiel, sabe? A gente tem que ser tudo isso. Eu, como padre, eu tenho que ser casto, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser fiel. Mas eu não preciso ser vaidoso por causa disso. E naquele momento, quando Deus me colocou em contato com corações que eram bonitos, escondidos por trás de aparências que me geravam repulsa, eu comecei a viver e a praticar uma nova religião,
Foi um salto qualitativo que Deus realizou em mim, auxiliado muito pelo Padre Léo naquela época. O Padre Léo me ajudou demais a entender isso, porque foi ele que me olhou nos olhos e me disse: o seu processo de conversão começou a te fazer mal, cuidado. E desde então eu tenho tentado ser parecido com Jesus. Tenho tentado não ter preconceito, sabe? Tenho tentado olhar para aqueles que são esquisitos, gostar deles, me aproximar deles. Tenho tentado olhar da pessoa para além da miséria que ela tem, porque eu também sou miserável. Porque se eu quero ser parecido com Jesus, eu tenho que viver esse desafio. Eu não tenho que ser como eles. Eu não tenho que viver os mesmos pecados, as mesmas misérias. Não, mas eu tenho que ter respeito por eles. Eu tenho que ter amor por eles. Eu posso discordar radicalmente da maneira como vivem, de tudo aquilo que fazem, mas eu não tenho o direito de olhar para eles como se eu fosse melhor que eles. Esse é um aprendizado difícil, minha gente, eu sei, isso não é fácil de viver. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir quebrar essas visões preconceituosas que nós temos. Mas vou te falar, que o dia que você pelo menos tentar transformar o seu coração para que ele seja mais acolhedor, você vai ganhar em qualidade de vida, porque é muito melhor. Quando a gente se senta com aqueles que aos olhos do mundo não deveriam nem chegar perto da gente, ou que a gente não deveria nem chegar perto deles, e você perceber que eles também têm lutas, que também no coração deles existe bondade, que mesmo sendo muito diferente de você, ele tem dentro do coração dele reservas do sagrado, que ele também tem um coração onde ele coloca lá no altar da sua intimidade aquilo que ele ama, as pessoas que para ele são preciosas. E aí eu acho que de alguma maneira a gente dá passos na direção deste Cristo que a gente quer seguir. Eu não tenho dúvida de que a minha vida é um constante caminhar na direção deste Cristo que eu quero ser parecido. A proposta cristã é essa, é eu ser semelhante a Jesus, nos gestos, nas atitudes, nas palavras, nas decisões. Eu ser adepto daquilo que Jesus foi. Mas para isso eu tenho que quebrar essa casca. Aparentes santidades não transformam o mundo. O que transforma o mundo é um coração verdadeiramente convertido. De aparências, isso o mundo está cheio. De gente que aparenta alguma coisa. Não, a religião não pode ser o lugar das aparências. E serve para as duas situações. Não é uma aparência de santinho que vai lhe proteger, e também não é a aparência de pecador que vai lhe condenar. É muito mais que isso. É o que existe dentro do coração humano. É ali que Deus trabalha. E é ali que nós precisamos chegar. Às vezes, minha gente, nós somos tão cegos que isso acontece até mesmo dentro da nossa casa. Convivemos, estamos ao lado o tempo todo, mas a gente não acessa o coração do outro. A gente para nas aparências. Por isso que a gente ama tão mal, por isso que a gente compreende tão mal. Por isso que as nossas relações muitas vezes são tão pesadas. Por isso que muitas vezes nós estamos tão desanimados. Porque falta essa abertura de coração que nos permite enxergar o outro na sua verdade. Porque todo mundo tem uma miséria, todo mundo tem ali uma realidade humana que é difícil de ser assimilada. E Deus passa através dessas situações para nos alertar que existe jeito, que existe solução, que nós não estamos condenados a morrer assim, que é preciso quebrar a casca, porque se a gente não quebra essa casca, se a gente insiste em usar essa armadura achando que ela nos defende, nós não vamos conseguir nada. É o desafio dos dias de hoje, a gente poder
estar nos lugares, falar de Deus, falar de Jesus, falar de sua proposta. Ousar sair dos muros do que é convencional e levar essa presença de Deus àqueles que precisam. Nos presídios, nos prostíbulos, nos lugares onde a dignidade está negada, no meio dos mentirosos, no meio da impunidade, e lá ser uma voz profética que anuncia que até o mais perdido dos seres humanos ainda tem a oportunidade de reconciliar-se consigo, com a sociedade e com Deus. Porque às vezes o preconceito é o caminho mais fácil que nós temos. Ele nos protege, mas essa proteção definitivamente não nos faz bem. Ela é falsa. A verdadeira proteção é aquela que você tem dentro de você, que está arraigada nas suas convicções. Essa sim vai te defender de tudo o que não presta, de tudo o que é nocivo. E essa eu posso ter, você pode ter. Desde que você dê passos na direção deste Cristo, que quer transformar a nossa vida, que quer transformar o nosso coração e torná-lo semelhante ao dele. Esse é o programa Direção Espiritual. Você participa conosco, você dá esses passos conosco. A nossa proposta aqui é a gente refletir a nossa fé, a nossa experiência humana, para que a gente tenha a oportunidade de viver mais semelhante ao coração de Jesus. E uma boa reflexão, às vezes, é o início de uma grande transformação. Quem sabe hoje Deus esteja lhe pedindo para olhar para si mesmo, para as máscaras do seu coração, para as suas hipocrisias, para os seus preconceitos. Será que você também não corre o risco de fazer o mesmo que eu fiz no passado e que às vezes faço ainda hoje? De julgar pela aparência, de não ser capaz de respeitar o outro, por pior que seja a conduta dele, de acreditar que naquele coração ali existe a dignidade humana, que Deus está presente no coração, que Deus está presente na vida, que Deus prefere os piores, e que nós teremos que viver o aprendizado desta contradição. É estranho, é muito estranho. Viver as escolhas de Jesus é um desafio muito grande. Poder estar ali, no papel de cristão na sociedade de hoje, é desafiante, porque em muitos momentos vai parecer absurdo. Por isso que a Canção Nova é um espaço aberto. Não existe absolutamente nada nos nossos portões aqui, nos acampamentos, que peça certidão de santidade. Que não. Venha. Todos os estrupiados, todos os que estão renegados, julgados fora, não. Aqui o lugar está preparado para você. Porque aqui nós acreditamos na palavra de Jesus, que o banquete é para todo mundo que tem fome. O banquete está posto, a festa está preparada e não há distinção. Venha você que está com fome, venha você que deseja ter Deus presente no seu coração, venha você que está necessitado da presença do Altíssimo. A Canção Nova é o lugar reservado para que você aqui faça uma experiência de Deus e depois tenha condições de voltar para a sua paróquia, para a sua comunidade, para a sua família, e lá exercitar esse direito de ser parecido com Jesus. Como? Lendo sua palavra, conhecendo o seu jeito, mergulhando nos seus sacramentos, em tudo aquilo que a igreja nos oferece. Porque esse é o nosso grande desafio. Ficar parecidos com o coração de Jesus. Tornar o nosso território humano um território sagrado. Ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00.